Hebreus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Vou esperar os irmãos encontrar. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Nos diz assim a palavra de Deus: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, esta é uma palavra pastoral. Progresso espiritual é o tema da mensagem. Progresso espiritual. O que é progresso? Progresso é crescimento espiritual, avanço, movimentar para frente, é avançar espiritualmente. Progresso, nós precisamos de progredir, nós precisamos de crescer, nós precisamos de ser pessoas maduras, experientes, pessoas experimentadas, pessoas preparadas, pessoas aptas por Deus. E eu quero fazer algumas perguntas retóricas aqui para você nesta noite. Como está a sua vida espiritual? Você está bem com Deus? Como está a sua vida de oração individual ou na igreja coletiva? Como está a sua piedade fora da igreja? Como está a sua piedade dentro da igreja? Como está a sua vida espiritual? É bem notório que muitas pessoas, a qual a gente tem conversado, pelas atitudes, pelos movimentos, pelos semblantes, a gente nota algo estranho: frieza, apatia, letargia espiritual. E de acordo com a volta de Jesus que vai se aproximando, a gente vê um peso, tanto do pecado, tanto da mornidão, do esfriamento, acometendo tantas pessoas. E nós, como igreja de Deus, povo exclusivo de Deus, escolhidos por Deus, não podemos aceitar de maneira nenhuma a frieza, ser um crente frio, morno. Não podemos aceitar isso, meus irmãos. O crente tem que ser um crente entusiasmado, alegre, pronto, disposto para adorar a Deus, seja qual for a circunstância. Nós precisamos resgatar isso. Jesus advertiu a igreja de Éfeso: eu tenho contra vocês que abandonou o primeiro amor. Então Jesus ali adverte aquela igreja. Como está a sua leitura diária da Bíblia? Ou você só lê a palavra de Deus na igreja?
Como está a sua vida espiritual? E eu quero dizer para você, se tem alguém aqui frio nesta noite, não há um poder que possa restringir o poder de Deus que pode te levantar. Se tem alguém frio aqui nesta noite, saiba que a sua frieza está sendo prejuízo para o reino de Deus. Saiba que a sua frieza tem atrapalhado muito o avanço da igreja. Porque uma vez que eu estou frio espiritualmente, eu tenho culpa de ver os meus irmãos frios, ao invés de orar pelos irmãos, orar para a igreja, avançar, ganhar almas para o reino de Deus. Como você tem gastado o seu tempo com Deus? O que você está dedicando mais na sua vida? Internet, celular, compromissos, família, dinheiro, trabalho, jogos, bens materiais. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para advertir a sua igreja: gaste tempo comigo, investe no meu reino, porque Deus não há de dever a ninguém, a recompensa chegará. E tem muita coisa atrapalhando muitos crentes. O que atrapalha o crente de progredir? O peso do pecado. O pecado atrapalha o avanço da igreja. Muitas das vezes era para aqui o que? Está ensinando a igreja coisas profundas, coisas extensas da palavra de Deus. Mas às vezes temos que voltar no ABCD para ensinar a igreja. Por quê? Porque tem algo atrapalhando os crentes: o peso e o pecado. E o autor aos Hebreus adverte aqueles cristãos judeus com os gentios no contexto da carta de Hebreus: desembaraça do peso e do pecado. Se tem algo te embaraçando de progredir, se tem algo atrapalhando você caminhar para o alvo da sua salvação, que é Jesus, para o reino de Deus, desembaraça disso, deixa isso, desembaraça do peso, desfaz relacionamentos, desfaz amizades ímpias que só te levam ao pecado. É isso que o autor está dizendo. E largue também o pecado. O pecado, meus irmãos, é o que mais tem esfriado gente, crente. Então Oséias também vai falar: Israel, é por causa dos teus pecados que vocês estão caídos. Largue o pecado, Israel, volte para o Senhor teu Deus, que é rico em perdoar. Como está a sua vida espiritual? Eu, na hora de preparar esse sermão, eu estava em dúvida: o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? E o Senhor me levou a esse texto: progresso, crescimento espiritual. Precisamos, meus irmãos, vencer pecados. Precisamos, meus irmãos, dominar o pecado. Precisamos, meus irmãos, avançar em santidade. Precisamos ter um nível alto de santidade nas nossas vidas, vencer os pecados, vencer as tentações a qual nos é sucedidas diariamente. Precisamos estar bem com Deus. O que atrapalha o crente progredir? O peso, o pecado. Não andar com a vida espiritual em dias. Todo dia nós temos que ler uma porção das Escrituras. Meus irmãos, como vamos vencer o poder do diabo? Como vamos vencer o poder da carne? Como vamos vencer os colegas ímpios, pessoas usadas por Satanás, pensamentos negativos, pensamentos sensuais que vêm na nossa mente, se nós não nutrirmos uma vida de oração e uma vida dedicada às Escrituras? Não vamos vencer o pecado assim. Precisamos de ter uma devoção diária. E não andar com a vida espiritual em dias atrapalha o crente progredir. Muitos crentes ainda não conseguem tirar os olhos do que é mal, do que está na internet, mostrando, manifestando para pessoas. Muitas pessoas pedem a Deus força para vencer o pecado, mas às vezes não está disposto a deixar aquilo que te faz pecar. E nós precisamos avançar. Problemas infantis dentro da igreja. Era para a igreja avançar, mas a igreja às vezes hoje está com picuinha, maledicências, maldades dentro do seu seio, atrapalhando o seu crescimento, atrapalhando o seu andamento, a sua progressão, o seu adiantamento. Pessoas era para estar aqui ouvindo o evangelho da verdade,
Problemas infantis, picuinhas, maledicências, coisas secundárias, coisas supérfluas, a novela, o cantor, o jogo, o meu time, os jornais, Estados Unidos, Trump, o Biden, não sei o quê. Enquanto isso, meus irmãos, a frieza espiritual tomando conta da igreja. Que mais tem atrapalhado os crentes, nós, progredir? Não orar pela igreja. Eu quero fazer uma pergunta a você: quantos minutos você tem gastado de oração pela nossa igreja, pela igreja presbiteriana? Você tem se lembrado dela nas suas orações? Salvação de almas, fortalecimento espiritual dos irmãos, poder sobre o pecado, orando para os jovens, para os adolescentes, orar para a igreja, meus irmãos. Como eu quero ver a igreja bem, nós precisamos. Você tem culpa da igreja estar fraca, apática, fria. Se você não ora por ela, você tem culpa do retrocesso dela. E se nós queremos ver ela bem, nós temos que dedicar tempo com ela, orar pela igreja, orar pela liderança, para o novo pastor que irá chegar, para a liderança, o diaconato do irmão, orar para o avanço dos irmãos, para o louvor dos irmãos, membros da igreja, para pessoas que ainda não estão na igreja, que possam vir pela igreja, orar para o avanço da igreja. Não ter cuidado com o seu bom testemunho também, isso tem atrapalhado muito o crescimento da igreja. Se eu não presto um bom testemunho diante da sociedade, as pessoas que estão lá fora vão me ver e não vai querer visitar a igreja a qual eu participo. Por quê? Porque o meu testemunho é mau, a minha conduta é mau, da minha boca saem palavras torpes que não edificam ninguém. Eu não quero estar lá. Testemunho, conduta, comportamento. Crente não é o que fala, é o que é. Crente não é o que fala, comportamento, procedimento, jeito de ser, caráter. E quando nós vamos para a Bíblia, Atos 16, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: e chegou a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Meus irmãos, o que as pessoas aí fora falam da sua vida? O que Deus fala da sua vida? Deus falou que Jó era um homem reto, íntegro e que se apartava do mal. Você tem se apartado do mal? Não ter cuidado com o bom testemunho. Meu Deus do céu, testemunho. O seu testemunho, o meu testemunho conta mais do que as nossas palavras, conta mais do que as nossas atitudes. Testemunho cristão é pagar contas em dias, é falar bem, é ajudar o necessitado, é vir à igreja, é testemunhar Cristo, é testemunhar que eu não falo bobeira. Isso é conduta, isso é cristianismo. Nós não fomos chamados só para crer em Jesus, nós somos chamados para ser diferentes. E o que nos distingue das outras religiões é o que? É como vivemos em santidade. Não ter cuidado com o bom testemunho. Que mais? Não colocar a Deus e as coisas de Deus em segundo plano. Isso atrapalha o crescimento espiritual. Trabalho, tempo com Deus. Deus não mudou. Quem quer algo com Deus, quer vencer pecado, quer milagres, quer resposta de oração, quer as bênçãos, quer os benefícios de Deus, tem que gastar tempo com Deus. Deus não mudou. Quando nós lemos biografias de homens de Deus, eles gastam 2, 3, 4 horas orando diante de Deus. Agora, se você ora 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, como quer vencer pecados? Como quer parar de cobiçar o que não é seu? Como quer parar de ter inveja? Como quer deixar de ser uma pessoa preocupada com o futuro? Sendo que não gastamos tempo com o eterno, com Deus, o nosso Senhor. E a oração, meus irmãos, é um privilégio. Ela deixa Deus contente. E nós não aprendemos a orar ouvindo pregações, ouvindo eu falar. Nós aprendemos a orar orando, buscando a Deus,
Quanto tempo você tem gastado a oração na sua casa? Será que a sua oração, ao você se ajoelhar ali, o sono te toma? Está cansado demais? Está pensativo demais e não consegue concentrar nas orações? Isso, meus irmãos, faz a igreja retroceder, parar de progredir. Agora, vamos ao texto aqui. Os cristãos hebreus, aqui do contexto, não estavam progredindo como devia. Eles estavam retrocedendo. Por quê? Quando o autor aqui escreve, é um autor desconhecido, esses cristãos judeus, eles tinham abraçado o cristianismo, aceitado a graça de Deus. Mas depois, chegou a determinado tempo, pela perseguição e tantas coisas acontecendo, eles começaram a olhar para trás e querer voltar ao judaísmo. E parou de crescer. E o autor aqui toda vez tinha que exortar: a salvação é pela graça, não é pela lei. A salvação é por fé em Cristo Jesus, não é pelas suas obras. E assim, meus irmãos, nós estamos vivendo dias assim. Toda vez temos que pregar o mesmo sermão para a igreja, porque muitos estão ouvindo, mas não estão colocando a palavra de Deus em prática. Muitos de nós, às vezes, ouvindo um sermão como esse, e amanhã estamos falando bobeiras, não colocamos em prática aquilo que ouvimos, aquilo que Deus requer na sua palavra. Olha só o versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer. A esse respeito. A respeito de quê? Sobre isso, o que tinha acontecido anteriormente. Estava falando do sacerdócio de Cristo, que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque. E o autor está falando que a esse respeito, ou seja, a esse respeito, temos muitas coisas para falar. Temos que falar palavras profundas, temos que pregar aqui sobre o arrebatamento, temos que pregar sobre o arrependimento, sobre a bênção, sobre o anticristo. A esse respeito, temos muitas coisas para falar, coisas profundas, o sacerdócio de Cristo, coisas superior, coisas a respeito do que é profundo. E ele continua dizendo: temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós, cristãos, tendes tornados tardios em ouvir. Vocês ainda estão no beabá. A gente ainda ensina que a salvação é pela graça e vocês ainda não compreendeu. Vocês falam que entendeu, mas nega na prática, mostrando que não entendeu coisa nenhuma. Temos que ensinar o leite para vocês, dar leite para vocês, enquanto era para estar dando o alimento sólido para vocês. Então, meus irmãos, o que faz esse autor ficar ali acordado com aqueles cristãos era o quê? A letargia espiritual dos hebreus e sua resposta tardia ao ensino do Evangelho. Quantas pessoas você tem que falar: para com isso, isso é errado, isso é pecado, isso não agrada a Deus, isso é contrário à palavra de Deus, isso é pecado, isso te deixa triste, isso deixa Deus triste. Mas a pessoa não aprende, ouve, está igual esses cristãos, e ao ensino do Evangelho impediam outros ensinos nesse momento. E uma vez que nós não estamos preparados para progredir espiritualmente, a igreja retrocessa. Era para estar avançada, era para estar pregando o Evangelho, mas tem que continuar com os mesmos sermões dentro da igreja. Isso é um lembrete de que não se apropriar da verdade do Evangelho produz estagnação espiritual. Meus irmãos, quantas bênçãos de Deus, benefícios de Deus para os crentes usufruir, mas os crentes não estão usufruindo. Milagres, respostas de Deus, e não está lá, é para nós, mas eu estou envolvido com o quê? Com coisas deste mundo, passageiras, coisas que não me levam a nada, coisas que não me avança a nada, coisas que me entristecem, coisas que me deixam emocionado, mas depois é um vazio, passa.
E o autor está lembrando aqueles crentes ali da estagnação do progresso espiritual e incapacidade de entender ou auxiliar outros ensinos. A igreja de Cristo precisa crescer. A igreja de Deus, meus irmãos, foi chamada para ser atuante. A igreja de Deus foi chamada para levar as boas novas de salvação. A igreja de Deus foi chamada não para ficar com os braços cruzados. A igreja de Deus foi chamada para sair. A igreja, a palavra igreja, ela significa chamados para fora. Eu não posso me limitar somente aqui nesse espaço. Eu tenho que ser igreja lá no meu trabalho. Eu tenho que ser igreja diante da sociedade ímpia, mundana, caída. Eu sou chamado para ser luz e sal da terra. Mas se essa luz só ficar dentro de pessoas, dentro de um lugar que só tem luz, como eu vou brilhar? Para as trevas. Estagnação espiritual. Quantos estão assim? E nós não podemos aceitar, não podemos conformar com a frieza espiritual de jeito nenhum. O crente foi chamado para ser um crente fervoroso, vivo, atuante, forte, entusiasmado, cheio da graça de Deus, vontade de pregar, vontade de orar, vontade de ler a palavra de Deus. Não adianta ser um crente morno, frio, meu irmão. É uma vida sem graça. Certa feita, um teólogo, ele estava andando e estava se sentindo frio espiritualmente. E ele estava andando e lamentando aquela situação dele. E ele fala: Senhor, se ser cheio do Espírito Santo é ser igual eu estou, eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Mas ele tinha em vista que vidinha fraca que eu estou levando, que cristianismo coxo que eu estou andando, que eu estou vivendo. Ele não se conformou com aquela situação, e nós não podemos conformar com essa situação de frieza, de tristeza, de apatia espiritual. Precisamos se levantar, dispor, ser aquecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem graça viver triste. O povo de Deus deveria ser o povo mais alegre, povo mais contente, povo diferente. Por que fulano só anda alegre? A vida está um reboliço, mas ele está alegre. É porque ele é do céu. Céu só tem coisa boa. O fruto do Espírito Santo é manifesto na vida dele. E um do fruto é a alegria, é o amor, é a alegria em servir a Deus, é a alegria de estar na presença de Deus, é a alegria de estar na presença de Deus. Mas às vezes encontramos pessoas que infelizmente não manifestam a alegria do Espírito Santo. E João 16, versículo 12, Jesus fala para os seus discípulos assim: ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não conseguem suportá-las agora. Tantas coisas eu tenho para falar para vocês, mas vocês ainda estão precisando do beabá. Vocês ainda estão precisando de entender os primeiros passos, primeiro degrau. Enquanto era para estar no último degrau, vocês estão no primeiro. Jesus falou isso com os discípulos. E o versículo 12 ele diz assim: pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, cristãos, quais são os princípios elementares, ou seja, iniciais, básicos. Todo cristão deve ser um mestre, meus irmãos. Mestre no sentido de que da palavra habitar em nós ricamente. Eu tenho que ter o que dar para as pessoas. A pessoa vem até a mim esperançosa para ouvir uma palavra, eu tenho que dar. Eu tenho que estar pronto para pregar, pronto para aconselhar, pronto para animar a pessoa. Prontos. Deviam ser mestres. Vocês deviam estar pregando o Evangelho, vocês deveriam estar avivados, vocês deveriam estar subindo morros e dando folheto, vocês precisavam estar ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, deviam ser mestres.
Mas não, mas vocês têm necessidade que vos ensine de novo. Se tivessem realmente obedecido ao Evangelho de Cristo, esses hebreus teriam transmitido essa mensagem a outras pessoas. Os judeus eram instruídos na lei e orgulhavam-se, porque a lei, mas na realidade não havia entendido suas verdades, nem se apropriadas dela, meus irmãos. Os judeus aqui, eles interpretavam a lei, explicavam a lei, mas depois que Cristo veio com a graça, eles fingiram que entendeu a graça, mas não tinham entendido coisa nenhuma. Quantas pessoas hoje dos nossos dias falam que entendem o Evangelho, mas ainda crê que a salvação é pelas obras, que a salvação depende de você, que a salvação você precisa dar para receber, que você precisa subir escada de joelhos, pagar sacrifícios, que a salvação é pelas obras do homem. É o que estava acontecendo com esses cristãos judeus. Fingiam que entendiam a lei. Aliás, entendiam a lei, fingiam que entendiam o Evangelho. Muitas pessoas não entenderam o Evangelho. Se o Evangelho, se a graça de Deus, ela é maior, eu posso pecar. E Paulo responde: de maneira nenhuma. Como permaneceremos no pecado, nós que para Ele fomos salvos do pecado? Progresso espiritual. Uma pergunta aí: vocês estão satisfeitos com a vida de cristianismo que você está, que eu estou? Será que eu estou satisfeito? Eu não estou satisfeito, não. Era para mim estar mais para cima, mais vibrante, mais crente, mais com desejo de orar, mais com desejo de evangelizar todos os dias, porque o reino de Deus é primazia, é primordial. Mas muitos têm deixado ele por último. Se dá tempo eu vou, se dar tempo eu prego. Primeiro é os meus caprichos, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar documento de carro, eu tenho que fazer tantas coisas. Se der tempo, aí eu priorizo o reino de Deus. E Jesus lá do céu: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais, o aluguel, o pagamento, vos serão acrescentadas em consequência da sua busca em primeiro lugar o reino de Deus. Progresso espiritual. Meus irmãos, a vida é curta, ela é breve. Vamos supor que você vive 60 anos, 60. Um exemplo: o dia tem 24 horas, com 8 horas você dorme, já cai para 40 anos. Com 8 horas você trabalha, já cai para 20 anos. Com 20 anos você está pensando coisas que nem chegou ainda, já vai caindo. O que é viver aí 15, 20 anos de vida, vivo, acordado? Se não for gasto para a glória de Deus, é vão. Jovem, você há de estar perante o tribunal de Cristo. Nós estaremos diante do Senhor. O Senhor nos chamará para ter uma conversa tete a tete, uma conversa séria, uma conversa a qual Ele vai me indagar. E aí? E os meus pecados ocultos? E a minha vida mentirosa, superficial? Como que fica diante do Senhor, diante da sua onipresença? Devíeis aprender a ensinar os oráculos de Deus. Precisamos crescer, meus irmãos, crescer. Nós temos tudo para ser exemplo, uma igreja exemplar. Se as pessoas passassem aí na rua falar: igreja presbiteriana, uma igreja exemplar. Por que exemplar? Porque ali tem crente verdadeiro, tem crente que prioriza o reino de Deus. Olha só, você estava na lama, você estava cego espiritualmente, caminhando a passos largos para o inferno. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele manifesta a você, salva você, tira você da lama e purifica você, limpa você, dando a santificação. E agora você vai ficar triste, apático, agora vai ocultar pecados dele? Não, devemos, meus irmãos, se posicionar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, oh meu Deus, me ajuda a viver para a tua glória. Se não vou viver para a tua glória, ó meu Deus, que me tire da face da terra.
Ah, se nós tivermos essas ousadia. Olha só o que Inácio de Antioquia disse. Inácio de Antioquia, ele foi um cristão que viveu ali no século, se não for meu engano, IV, por aí. Olha só o que ele diz. Isso aqui devia nos impulsionar. Olha só, Inácio de Antioquia era um dos pais da igreja. Ele foi condenado e preso por pregar o evangelho por Roma, e foi condenado à morte para ser comido no Coliseu por leões da Líbia, famintos, e estava em outro território. Então eles pegaram um navio para transportar Inácio para Roma, até o Coliseu, e ser mastigado e morto por leões. Então ele estava escrevendo suas cartas no decorrer da sua ida, e chega diante dele, chega uma notícia nos seus ouvidos, dizendo assim: os amigos deles chegou em Roma, o Estado está pleiteando a sua causa, para você não ser morto pelos leões. Eles estão pleiteando junto ao Senado em Roma, para impedir a sua execução, Inácio. Então Inácio diz assim, em uma de suas cartas ele escreve: por que vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou trigo de Deus, me deixa ser feito pão puro de Deus nos dentes dos leões. Eu quero morrer por Cristo, eu quero ser como mártir. E tem mais, escreve Inácio: se eu chegar lá diante daqueles leões e eles ficarem me lambendo, se eles ficarem temerosos de chegar em mim, eu vou na cara deles e bato na cara deles para eles me matar. Convicção que fez algo para Deus, convicção que combateu o bom combate. Se colocar você no Coliseu, meu irmão, e aí? Inácio, ele testemunha que acontecia várias vezes dos leões não comer, ficar com medo, receio, e ele dizia: se eu encontrar as feras com pouca avidez, eu dou tapa na cara delas para que elas me comam, me trucida. Eu quero ser um trigo puro de Deus nos dentes dos leões. Por que Inácio falou isso? Porque ele viveu para a glória de Deus. Meus irmãos, e depois ele fala no versículo 12 ainda: tem necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são os decretos de Deus expostos no Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Leite, meus irmãos, significa os primeiros passos, significa as verdades básicas do Evangelho. O alimento sólido que o autor apresenta aqui é o sacerdócio de Cristo. Ele teve que parar de ensinar sobre o sacerdócio de Cristo para ir lá ensinar o Evangelho. Ou seja, parou o discipulado profundo e voltou no início para aqueles cristãos, porque não tinham entendido, ou seja, já havia sido expostos durante muito tempo ao Evangelho, e já deveriam estar ensinando o Evangelho a outros, mas tinham um espírito infantil e inexperientes demais para compreender a verdade da palavra de Deus. Alimentos, leite. Quantos estão precisando de leite? Os primeiros passos. Irmão, deixe isso para lá, irmão. Isso é errado, isso é pecado. Será que é pecado? Deus me entende, Deus me salvou, sou livre. Mas essa atitude sua não é compatível com o Evangelho, irmão. Vai orar, irmão. Enquanto deveria o quê? Está instruindo outras pessoas a orar. Inexperientes significa que não é apto, não tem prática, é um ingênuo, é incapaz, é inapto e precisa de alimento sólido. Ora, versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Inexperiente.
E para a justiça é a mensagem acerca da justiça de Cristo que temos pela fé. A expressão equivale ao evangelho da salvação pela fé e não por obras. Quantos crentes ainda estão nessa? Tenho que vestir vestido para me ser salvo. Tenho que me vestir comportado para ser salvo. Tenho que deixar meu cabelo lá embaixo para ser salvo. Não posso vestir calça, senão eu não sou salvo. Meu Deus do céu. Leite espiritual. Está precisando progredir. Enquanto era para estar ensinando o evangelho, está precisando de coisas, de ensino. Alimento sólido é o alimento forte, profundo, firme. O que o autor está querendo dizer é apresentar o sacerdócio de Cristo. Meus irmãos, quando aqui é apresentado uma mensagem sólida, forte, os crentes que estão firmados, arraigados por Deus, têm essa mensagem forte como um advertimento do Senhor, é uma correção do Senhor. Mas aqueles que estão precisando do leite espiritual, tem uma palavra forte como indireta, como direta, como apontando o dedo, como julgamento. Mas aqueles que são adultos, que são maduros, que são perfeitos no ensino do Senhor, acolhe a palavra com alegria. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Em Hebreus, adultos, incluindo essa passagem, é usada como sinônimo de salvação. E nesse sentido refere-se à vida completa que o indivíduo adquire diante do Evangelho. Como está a sua vida espiritual? No seu quarto? Como está o seu celular? Como está a sua conversa com as pessoas? Como está, meus irmãos? Se não estiver bem, eu não vou estar bem. E se eu estiver triste, se eu estiver apagado, cabisbaixo, frio espiritualmente, eu não vou bem em lugar nenhum. Agora, vamos supor, partir do pressuposto que é a causa nossa aqui nessa noite. Agora, se é a nossa situação, o que eu devo fazer? Talvez o seu exterior está bem, mas por dentro um vazio, frio, sem vontade de congregar, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de perdoar, sem vontade de andar em santificação. Primeiro passo, faça um autoexame da sua vida. Examine a sua vida, faça um autoexame você mesmo. Senhor, eu escorreguei em tal pecado, e aquele pecado é a causa da minha frieza, e o pecado destrói, o pecado regaça, esfria crente. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. O crente que está, meus irmãos, firmes no Senhor, cuida para que não caia. Todos nós estamos sujeitos à queda, ela é certa, ela pode vir a qualquer um de nós, mas se eu não estiver vigilante, eu vou cair. Se eu peço ao Senhor que me ajuda, mas se eu fico no penhasco diante da tentação, eu vou cair em pecado. Faça um autoexame. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, confesse os seus pecados para o Senhor. Provérbios 28:13. Aquele que oculta os seus pecados jamais prosperará, jamais será perdoado, jamais terá sucesso, jamais vencerá pecado. Mas aquele que confessa, publica para o Senhor, esse sim alcançará o perdão, a misericórdia do Senhor. Se arrependa. Terceiro, priorize o reino de Deus. Olhe para o alto, olhe para Cristo, busque a Cristo, gasta tempo com Cristo, bata continência para Cristo, viva para Cristo, deseja Cristo, ande com Cristo, busque a Ele, priorize o seu reino. As demais coisas, se dá, você faz, mas o primeiro lugar deve ser para o Senhor. Priorize o reino de Deus. Quarto, reconstrua a sua vida espiritual. Recomece. Deus está dando a chance para nós hoje recomeçar. E uma reconstrução é difícil. Nós devemos começar lá de baixo, progredir. Reconstrua a sua vida. Lembra-te do teu pecado. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você escorregou? O que você fez que não agradou a Deus? Se arrependa e recomeça.
Faça votos, converse com Deus, dialoga com Deus, tenha uma intimidade com Deus, tenha uma intimação com o Senhor. Conversa, marca uma audiência com o Senhor. Senhor, após esse culto eu quero ter uma conversa com o Senhor, eu quero arrepender dos meus pecados, Senhor, eu quero ser um crente forte, Senhor, eu quero testemunhar, Senhor, eu quero ter um comportamento vivo, eu quero ser um crente radiante, exemplo, eu quero ser um crente que exala o seu perfume, Senhor, que as pessoas ao estar perto de mim sentem a sua presença, Senhor, porque muitas das vezes você vai a algum lugar, as pessoas correm de você, porque não exala a presença do Senhor, porque não tem nada para oferecer. Reconstrua a sua vida. Neemias, Ageu, muitas pessoas em Ageu estavam preocupadas com os templos, com as casas apaineladas, bens materiais, e deixando a casa de Deus sem prioridade. Então reconstrua a sua vida. Quinto, olhe para Cristo, olhe para o alvo. O crente tem um alvo, o crente tem um objetivo, o crente tem um plano, e esse plano é agradar ao Senhor, e esse plano é carregar a bandeira do Evangelho, esse plano é agradar ao Senhor. Se a sua vida, se você não tem essa intenção de agradar ao Senhor, não é cristianismo. Não é cristianismo. Agradar a Deus, olhe para o alvo. Filipenses 3:12, Paulo fala: prossigo para o alvo da minha salvação. Prossiga para o alvo, cresça para o alvo, progrede para o alvo, que é Cristo Jesus. Hebreus 12:2, olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Para de olhar para o homem. Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, se afundou nos problemas da vida, nas águas da vida, nas enfermidades da vida, nos pecados da vida. Olhe para o Senhor, olhe para Cristo, para o alvo, e não aceite a frieza espiritual. Não aceite. E como não aceitar? Volte ao primeiro amor. É difícil voltar para o primeiro amor, mas não é impossível, senão Jesus não pedia na sua palavra. Cristãos em Éfeso, volte para o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Hoje tem culto, eu vou com alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Onde tem reunião de irmãos, eu quero estar. Volte ao primeiro amor. Agora, e se sua situação não for nenhuma dessas? Talvez, meus irmãos, isso que eu vou falar é muito sério. Talvez tem situação de alguém, pode ter uma probabilidade de ter alguém aqui que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que não foi salvo ainda, que não foi alcançado pela graça de Deus, e está tentando se esforçar, está tentando pela carne, está tentando agradar ao Senhor, mas não está conseguindo. Talvez essa é a situação de alguém aqui. Talvez uma igreja, ela não conta com 100% de salvo. A maior igreja era a igreja de Jesus Cristo, o maior líder era Jesus Cristo, e a igreja era o colégio apostólico. Havia ali 11 salvos, mas Judas Iscariotes não era salvo. Ele estava na melhor igreja, com o melhor pastor do mundo, mas não era salvo. Talvez pode ser a sua situação aqui nesta noite, meu irmão. Se você não tem certeza da sua salvação, se você acha que você está caminhando para o inferno, não saia daqui desta noite sem certeza da sua salvação. Confie no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor, se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor que Ele é poderoso para te salvar. Colossenses 1:22-23, para finalizar, Paulo vai dizer: e a vocês que antes eram estranhos e inimigos do entendimento, por causa das suas obras, mas agora os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos diante dele santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aí ele vem: se porém permanecerem firmes e inabaláveis. Ou seja, esse apóstolo aqui partiu do pressuposto: e se você não for salvo? Como é que vai apresentar diante do Senhor inculpável, santo, irrepreensível? Progresso espiritual.
Para finalizar, o Senhor prometeu na sua palavra que Ele não esmagaria a cana que já estava quebrada. Deus há de usar de compaixão, Deus há de estender a mão para você que está fraco. Deus teve compaixão da multidão, e Ele está aqui nessa noite tendo compaixão da igreja presbiteriana de Pescador. Ele está aqui dizendo para você: levante-se, erga-se, dispõe-te. Ele está aqui nessa noite, meus irmãos, querendo te levantar. Ele está aqui nessa noite querendo te salvar. Ele está no meio de nós e é poderoso para salvar. Creia nele, mude, seja transformados pelo poder do Evangelho. Busque a Cristo na sua totalidade. Vamos ser mártires, como Inácio de Antioquia, como os pais da igreja, que era comido por leões, mastigados por leões, em prol do Evangelho. E se nós não estivermos dispostos para isso, o nosso cristianismo é fraco. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para tratar isso aí com você. Talvez a sua vida espiritual está minguando. Talvez você nem vê forças mais, e nem sabe a causa, por quê. E talvez a causa é o pecado, é por levar Deus em segundo plano, em reverência diante de Deus, levar Deus de qualquer jeito, oferecendo a Deus um culto coxo, sobra, resto, migalha, animais coxos, animais cegos, como o sacerdote que estava em Malaquias. Talvez você ainda não está dedicando a Deus como deveria dedicar, e talvez o que sobra é o ócio. Talvez está pensando que está vivo, mas está morto. Talvez pensa que está rico, mas está pobre. Talvez pensa que está bem vestido, mas está nu espiritualmente. Talvez pensa que tem uma visão profunda do cristianismo, mas é uma visão superficial. E essa pregação, meus irmãos, é um confronto para nós. Se você é um súdito do reino de Deus, a primeira evidência de um súdito do reino de Deus é acolher a sua palavra, é aceitar a disciplina, é não conformar com a sua vida espiritual fraca, inerte, apática, letárgica. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Jesus não merece isso. Ele pagou, Ele deu tudo por nós. Como vamos retribuir em forma de gratidão? Tristes, murmurando, com raiva, rancorosos, magoados. Como o Senhor merece tudo de nós, o que nós podemos fazer, a alegria nossa. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Oh, meu irmão, se você está ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite, não endureça o seu coração, reconheça, joga a toalha, reconheça que é para você, não é indireta, é Deus falando, é Deus bradando, é Deus te alertando antes da sua volta, porque acontecimentos estão acontecendo, igrejas breve serão fechadas, e se você não estiver estruturado, meu irmão, você vai padecer muito, vai chorar tarde. E talvez uma vida de desobediência à palavra de Deus, ela vai resultar em situações drásticas, em sofrimentos e punições da parte de Deus. A sua desobediência terá consequências drásticas, punições, sofrimentos da parte de Deus. Mude, deixe o pecado, abra mão do mundo, abra mão das amizades que não te levam a nada, dos romances, do que for que não presta, que não é de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Aquece o nosso coração aqui, Senhor. Despeja da Tua graça em cada coração aqui, Senhor. Que pessoas, que nós venhamos largar o pecado, Senhor, deixar o pecado, Senhor, se arrepender do pecado, Senhor, e crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, crescer, Senhor, em santidade, vencer pecado, Senhor, que outrora nós não tinha forças para vencer. Que homens aqui, Senhor, venha priorizar o Seu reino,
Que mulheres aqui, ó Deus, venha também priorizar o teu reino, venha deixar, Senhor, as picuinhas de lado, venha deixar as coisas supérfluas de lado, venha deixar, Senhor, as modas e as novidades deste mundo de lado, mas que venha ter mulheres santas, castas, mulheres maduras aqui, Senhor, que ora pelos seus esposos, que ora pelos seus filhos, que ora pela igreja de Deus, que homens, Senhor, cuide dos seus filhos, Senhor, que homens priorizem, ensine a sua palavra para os seus filhos, ó Deus, que nós venhamos ser exemplares, Senhor, para os que estão chegando, para os que estão vindo à igreja do Senhor, ó Deus, quem dera se nós te servisse da maneira que tu queres, assim como o Senhor fez. Faz de novo, Senhor, purifica a sua igreja, aviva a tua igreja, ajude a tua igreja, caminha com a tua igreja, ela é escolhida por ti, dá forças, ânimo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, nós vamos encerrar